Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez estamos juntos para reiniciarmos o nosso estudo aqui do livro de Gênesis, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Eu agradeço a sua interação conosco. Obrigado, viu? Quando você compartilha, continue compartilhando, porque assim a pregação do Evangelho se torna real na vida de muitas pessoas que não seriam alcançadas de outra maneira. Então, continue assim, missionário e missionária de Jesus. Obrigado também porque você interage dando o seu gostei ou o seu não gostei. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça. Se junte à nossa grande família do Lição Fácil. Se inscreva no canal para que ele se fortaleça cada dia mais, tá bom? Te agradeço de coração. Vamos juntos. A maldade do ser humano. Bom, nós estamos estudando aí as terríveis consequências das decisões mal tomadas de Adão e Eva, de Caim. E nós vemos aí que Caim saiu da presença de Deus. Deus foi atrás dele, mas ele quis se afastar de Deus. Serei errante, né, diz a Bíblia, pela terra. Me hei de esconder da tua face, disse Caim. E ele, ao invés de atender os apelos e os rogos divinos, ele resolveu se afastar, virar as costas, ir embora, se rebelar, não quer mais nenhum tipo de relacionamento com Deus. Diz a Bíblia que ele saiu da presença de Deus e se casou. Teve uma esposa e teve filhos. Mas eu gostaria de me concentrar na rebeldia de um dos seus filhos. Você veja como que o pecado vai se intensificando. Caim cometeu um pecado. Adão e Eva cometeram um pecado de ter comido o fruto que Deus proibiu que eles comessem. Caim cometeu um pecado mais grave, matou o irmão. Lameque, veja o que ele fez, filho de Caim. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Bom, Caim era monogâmico, ele tinha somente uma esposa. Um dos seus filhos, Lameque, introduziu na história da humanidade a questão da poligamia, duas esposas. Mas vai vendo que o pecado dele é mais grave ainda, ele está se intensificando, está descendo a ladeira. Veja o versículo 23 e 24. E disse Lameque à sua esposa, Ada e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. A estrutura desses dois versos, versos 23 e 24, está na estrutura de poesia, de cântico. Caim tentou esconder o seu pecado. Lameque, ele pronuncia o seu pecado com tanta vanglória que o faz do seu pecado, do pronunciamento do seu pecado, uma música, uma poesia. Ele está consciente do seu pecado, porque ele relembra a punição do seu avô, que era Caim, quando ele disse 7 vezes se tomará vingança de Caim, mas de Lameque 70 vezes 7. Parece que está desdenhando aqui. Ou seja, se Caim cometeu aquele pecado que foi menor do que o meu, será vingado 7 vezes, o meu pecado, que é muito mais grave, será 70 vezes 7. Ele está falando de uma maneira tão banal aqui, como se ele não temesse o que iria acontecer com a sua vida. Olha que coisa terrível, né? É assim, amigo, se você peca sozinho, mas não sofre sozinho, você e eu acabamos influenciando as pessoas na mesma direção do erro que nós estamos indo. Esse é o problema do pecado, porque ele é altamente contagioso. Caim pecou, Adão e Eva pecaram, Caim pecou, seus filhos nasceram numa linhagem totalmente deturpada, totalmente contrária à vontade de Deus, mergulhando a sua prole em um estado de profunda rebeldia. Porém, veja o versículo 25, tornou Adão a cobitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Interessante que a palavra Sete aqui, a palavra Sete é Ashit, no original hebraico significa porei. Essa mesma palavra que está lá em Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica, está lembrado? Quando Deus falou para a serpente, na verdade falando para o diabo, porei inimizade entre ti e a mulher. Porei
é a mesma palavra para Sete. É como se ela estivesse dizendo, quem colocou esse nome no menino foi a própria Eva. É como se ela estivesse dizendo assim, olha, a profecia ainda está viva. Apesar de que o meu primeiro filho, Caim, a minha esperança, me frustrou, Deus me deu outro para manter viva a esperança. E foi exatamente da linhagem de Sete que veio a questão da profecia. Foi de Sete que veio a noção da linhagem. Veja aí, por exemplo, o capítulo 5, versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E daí você vê, no capítulo 5, versículo adiante, a genealogia de Adão, quando diz que esse é o livro da genealogia de Adão, no dia que Deus o criou, o homem, à sua semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, lhes chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Aí diz, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Olha que coisa interessante, né? Isso aqui é muito significativo, porque a partir de Sete que dá a genealogia. Caim simplesmente é ignorado aqui na genealogia de Adão. A partir de Sete. Sete gera Enos, seus filhos, aí vai até Noé. E esse descendente, ou seja, os próprios primeiros filhos de Adão e Eva, foram chamados filhos de Deus. Aí no capítulo 5 diz assim, criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou o nome de Adão. Ou seja, esses eram filhos de Deus. No capítulo 6, versículo 2, há a menção dos filhos ou as filhas do homem. Filhas do homem, né? Filho dos homens. Diz lá, 6, versículo 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas as mais lhe agradaram. Então ele pergunta, se Sete, Adão e Eva e Sete fizeram a vontade do Senhor, porque diz lá, quer ver, o versículo 26 do capítulo 4, a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daqui você percebe exatamente que esses são os fiéis, aqueles que buscavam o Senhor, que invocavam o nome do Senhor, esses eram os filhos de Deus. Se na genealogia de Adão e Sete não está Caim, e aí no capítulo 6 nós vemos que os filhos de Deus tomam as filhas dos homens, essas filhas dos homens só podem ser as filhas de Caim, da geração de Caim, dos rebeldes. Lembra de Lameque? Então, ou seja, o povo de Deus se misturando com o povo do mundo. E aí, amigo, a maldade vai se multiplicando até que Deus viu que se encheu a terra de maldade e que o coração do homem é continuamente mau. E aí ele pronuncia a punição através das águas do dilúvio. Querido amigo, deixa eu lhe explicar uma coisa. A lição que nós vamos aprender aqui é que o pecado cobra o seu preço, viu? Olha, o pecado é um veneno, que onde recebe a picada no corpo, ele vai necrosando ali no local da picada, mas o veneno continua indo, continua alastrando até matar completamente o indivíduo. Mas não mata somente ele, mas também todos aqueles que estão ao seu redor, se essas pessoas forem influenciadas pelo mesmo pecado, porque ele é altamente contagioso, tá vendo? Olha como que Deus está relatando a história da humanidade e como Deus está sofrendo, como Deus está vendo tudo isso, está sofrendo por conta das decisões dos seus próprios filhos. Mas nós hoje temos uma luz especial brilhando sobre nós, não temos? Hoje nós podemos tomar decisões diferentes. Nós podemos aprender aqui que nós podemos ir até Jesus, mesmo depois de ter pecado, cair de joelhos diante dele, pedir a ele a misericórdia, pedir para ele a bondade, pedir o seu perdão, confessar o seu pecado. E aí, amigo,
o círculo vicioso do pecado é partido ao meio. Ou seja, é interrompido o desenvolvimento do pecado na nossa vida e aí podemos voltar a Deus, ao seu plano original e à comunhão com o nosso Pai Celestial. É isso. Deus espera que façamos assim, para que também não soframos as terríveis condições do pecado. Você pode ver, o filho de um alcoólatra tem uma tendência muito forte também de se tornar alcoólatra. Aquela frase, aquele pensamento popular, filho de peixe, peixinho é. Filho de pai violento se torna violento. Entende? Porque o pecado ele é contagioso. Por isso, Deus fala assim, meu filho, minha filha, se você vem numa condição dessa, quebra a sequência. Impeça o desenvolvimento. Que você seja a peça fundamental no interromper da maldição do pecado na sua vida e na vida da sua família. Tudo desencadeou, mas você pode ser aquela peça que vai parar essa onda de maldição. Que você seja esse ou essa na sua família. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude a sermos de fato assim. Precisamos da Tua força, da Sua sabedoria. Mas, Senhor, nos ajude acima de tudo, quando errarmos, cairmos de joelhos diante do Senhor em plena condição de arrependimento, para lhe pedir, Senhor, a Tua misericórdia. Por favor, Senhor, nos ajude a não ter medo do Senhor, não ter receio e nem vergonha, mas ir a Ti, porque Tu és um Deus grande, perdoado e misericordioso. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você, querida amiga, querido amigo. Amanhã continuaremos a nossa jornada e chegaremos ao final da nossa semana. Aproveite bem o seu dia.